No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre TCC em Ciências Contábeis. Eu vou dar um verdadeiro curso aqui para você, de modo que você consiga desenvolver um TCC de muita qualidade. Então se liga, eu quero pedir duas coisinhas. A primeira, fica no vídeo até o final para você não perder nada. E a segunda, inscreva-se aqui no canal para me ajudar e eu ser incentivado a continuar produzindo conteúdo de qualidade. Sem mais delongas, vem comigo. Galera, quando o assunto é TCC, a gente tem uma série de coisas que são necessárias aí a gente tratar. Por exemplo, tema, fonte de dados, né, onde conseguir os dados, procedimentos metodológicos, como é que eu vou alcançar o meu objetivo, o que eu vou fazer, orientador, que orientador escolher, como escolher. Enfim, todas essas questões vão ser abordadas aqui no vídeo de hoje. Então, realmente é importantíssimo que você fique até o final para não perder nada. A primeira coisa que eu falo é que o TCC é uma grande chance de você se aprofundar em algo que você gosta. Então, é muito comum, às vezes, o aluno de graduação acabar indo por um caminho que ele não gosta, falando de um assunto que não tem nada a ver com aquilo que ele quer fazer como profissional, que ele quer desenvolver depois da graduação, mas por algum motivo o aluno acaba indo por aquele caminho, seja por sugestão do orientador ou por não ter encontrado nenhum outro tema e alguém sugeriu aquele tema ou ele viu em algum lugar. Mas eu acredito que falar daquilo que você gosta ou daquilo que você quer se aprofundar como profissional, etc., é importantíssimo porque vai te motivar a concluir o trabalho, a fazer um trabalho bem feito. Isso é relevante pra caramba quando você está desenvolvendo um trabalho que é robusto, que é grande, que às vezes vai ser chato, né? Perseverar ali e conseguir terminar. Então, aproveite a chance de se aprofundar naquilo que você gosta, naquilo que você quer se desenvolver como profissional. Essa é a minha dica para vocês. Uma outra questão que é extremamente importante também é a leitura de trabalhos acadêmicos. Então, cada graduação é de uma forma, né? Existem cursos de ciências contábeis em que os alunos são extremamente incentivados à leitura de trabalhos acadêmicos durante o curso e outros cursos em que isso não ocorre. Mas é muito importante que você tenha uma familiaridade com o estilão, né, com o tipo de trabalho acadêmico, de artigo, por exemplo. Então eu sugiro que vocês, caso não tenham muita familiaridade, que leiam trabalhos acadêmicos. Então uma boa ferramenta é o Google Acadêmico, em que você pode pesquisar algum tema, algum assunto ali e vai aparecer uma lista de trabalhos que você pode ler. E, inclusive, você consegue filtrar, por exemplo, período, né? Eu quero trabalhos só mais recentes, eu não quero trabalhos tão antigos. Você consegue filtrar ali, fazer vários critérios, né? Ter vários critérios para que esses trabalhos que apareçam ali na sua lista estejam de acordo com aquilo que você deseja procurar. Bom, agora a gente vai entrar numa parte que também é bem relevante, que tem a ver com os procedimentos metodológicos. Ou seja, eu vou falar por alto aqui de coisas que você pode aplicar, né, de procedimentos metodológicos que você pode aplicar no seu trabalho para você conseguir chegar em algum resultado. Isso é para que você, posteriormente, se identificar com algo que eu vou falar aqui, pesquise melhor sobre o assunto. A primeira coisa que eu queria falar e que eu acho que está em alta aí dentro do mundo da contabilidade é a questão da estatística, sobretudo estatística inferencial, em que você tem uma série de técnicas, digamos assim, que você pode aplicar, de testes, enfim. E um deles é o teste-T, ou t-test. Ele pode ser utilizado, por exemplo, nesse caso aqui que eu vou mostrar para vocês. Digamos que existem empresas do setor A e existam empresas do setor B. E eu quero saber se existe diferença na margem bruta dessas empresas. Então, digamos que eu tenho uma data de corte, né? Vai ser, sei lá, final agora de 2022. A gente vai pegar esse corte e vai olhar para a margem bruta, né? Vai dividir aí as empresas em empresas do setor A e B, digamos assim, e a gente vai ver, existe diferença significativa na margem bruta dessas empresas? E a gente pode utilizar o teste T para responder essa pergunta. Isso é um primeiro passo aí para você entender um pouquinho de estatística inferencial, que hoje em dia está bastante em alta. A gente também pode utilizar um teste que
vai abranger mais empresas. Digamos que eu não quero só falar das empresas do setor A e B, eu quero botar o setor C e D também. Aí existe um teste chamado ANOVA, que você pode estar realizando também para esse propósito. E aí eu vou colocar 2 softwares aqui que você pode utilizar para isso. Esse Jamove, ele é muito intuitivo, muito simples de você mexer, você consegue realizar tudo clicando em botões, janelas, é super tranquilo. E um canal do YouTube que eu recomendo, que vai falar um pouquinho desse software, é esse canal Pesquise, beleza? A gente tem também o RStudio, que ele já é um pouquinho diferente, porque você vai utilizar programação ali, você vai ter que digitar código, não é difícil. E nesse canal aqui da Fernanda Pérez, ela dá vários passo a passos, ela deixa o script, né, o passo a passo prontinho para você utilizar também. Não é difícil e talvez seja interessante você já ir se familiarizando com uma linguagem, né, com a linguagem R. A partir do RStudio você consegue fazer isso. Então, esses 2 softwares eles te permitem, digamos assim, operacionalizar o teste T, né, ou T-Test. E vários outros testes também. Seria uma excelente forma de você ser introduzido aí ao mundo da estatística inferencial. Tá, a gente tem também a análise envoltória de dados, inclusive eu uso ela aqui, usei ela na minha dissertação de mestrado, numa parte do trabalho, e é bem interessante também que é possível, a partir da análise envoltória de dados, você comparar a eficiência de várias, digamos assim, unidades diferentes. Vou dar um exemplo aqui. Você tem vários hospitais, você tem dados referente àqueles hospitais, dados que a gente vai chamar de inputs e outputs, e aí você vai querer ranquear esses hospitais de acordo com a eficiência deles. E é possível fazer isso utilizando a análise envoltória de dados. Então, a análise envoltória de dados é mais ou menos o seguinte: você tem dados de inputs, que são, eu vou dar um exemplo aqui para, no caso de um hospital ou de uma clínica, de um posto de saúde, talvez, né? Você tem número de médicos, número de enfermeiros, quantidade de salas. E como output, você tem número de consultas realizadas. Entende? Então você tem, digamos assim, insumos e você tem aquilo que foi resultante ali, né? Como se fosse ali o teu produto, o teu serviço que foi realizado. Então, a partir disso, você consegue ter um score de eficiência. E aí você pode, por exemplo, comparar várias unidades diferentes, né? Vários hospitais, vários centros de saúde, enfim. Você pode pesquisar no próprio Google lá que eu te falei, o Google Acadêmico, pesquisas que utilizem a análise envoltória de dados. Eu vou deixar também na descrição o meu artigo que eu publiquei, que eu utilizo a análise envoltória de dados para chegar no resultado. Então, você pode dar uma olhada nesse artigo também, vai estar aqui na descrição do vídeo, beleza? Bom, esse é um software que a gente pode utilizar para rodar a análise envoltória de dados, um dos softwares. O bom dele é porque ele é gratuito, né? Então, é o DAP, versão 2.1, ele é gratuito, mas ele tem uma cara assim meio esquisitinha, porque ele não é desses softwares igual aquele outro que eu mostrei para vocês, que você tem várias janelinhas para clicar. Não, ele é meio assim, meio rudimentar. Você coloca os dados no bloco de notas, daí depois você utiliza o software que parece aqueles negócios antigos que você usava lá no DOS, para quem é dessa época. Uma telinha meio preta ali que você manda rodar alguma coisa, daí ele roda e gera um outro um relatório no próprio bloco de notas. Então ele é bem simplão, mas ele consegue te dar o resultado, ele consegue te dar esses scores. Um site aqui um canal, que vai te falar um pouquinho do DEA, é esse canal do professor Dr. Leonardo Flat. E eu não sei se ele ensina a utilizar o software, não me recordo, mas ele vai falar bastante da análise envoltória de dados. Eu sugiro que você dê uma olhadinha lá, caso se interesse. Bom, a gente tem também uma coisa mais qualitativa, digamos assim, que é a análise de conteúdo e a análise de discurso. Confesso que eu nunca trabalhei com análise de discurso e com análise de conteúdo. Eu apliquei isso, mas num artigo que eu acabei não publicando, parou no meio ali e a gente acabou não dando prosseguimento para ele. Vou dar um exemplo do que eu fiz.
para que facilite um pouco o entendimento, mas, claro, é importante você pesquisar mais sobre o assunto caso você se interesse por isso. No meu caso, eu dei uma analisada nos documentos que deram origem, digamos assim, né, a um instituto, que na época era o Instituto Hospital de Base, que foi basicamente o seguinte: eles pegaram um hospital tradicional do setor público e transformaram ele num serviço social autônomo. E dentro do rito ali, né, legislativo, foi produzido vários documentos ali com exposição de motivos, várias coisas falando sobre as vantagens de você alterar esse modelo do hospital. E aí eu analisei esse documento e eu estava tentando enxergar, né, o quanto que o conteúdo dos documentos ele estava relacionado com a eficiência, né? E eu estava tentando enxergar assim quais eram os principais argumentos que foram utilizados ali na exposição de motivos e nos demais documentos para essa mudança, para essa alteração de modelo. Eu queria ver assim, a eficiência foi o foco ou não foi, teve algum outro motivo, e aí a gente fez um trabalho nesse sentido. Hoje em dia existem também vários softwares que podem te ajudar e fazem um levantamento mais automático disso e criam até uma espécie de gráficos, né, que eles colocam as palavras que se repetem mais de uma forma maior e as demais palavras ali em menor tamanho, menor fonte, e você vai criando assim uma forma visual bem interessante que dá para ter uma noção ali sobre o que está sendo falado naquele documento ou naqueles documentos. A gente também tem esse outro tipo de pesquisa, eu vou deixar também esse artigozinho aqui que eu coloquei em branco na descrição, porque ele fala um pouquinho de cada uma dessas formas aí, né, desse tipo de pesquisa. A gente tem a pesquisa bibliográfica, análise bibliométrica e análise sistemática. Aqui a gente pode tanto ter alguém falando sobre o que outros falaram sobre aquele tema, né? Digamos que eu esteja estudando criptomoeda, vou dar esse exemplo de novo. E aí eu começo a falar o que diversos autores falaram sobre aquilo, eu faço um consolidado, né? O que está sendo falado aqui, tal, sobre, digamos, esse tópico aqui dentro do universo de criptomoedas. E eu começo a citar vários autores e eu também tenho, dentro das demais aqui, bibliométrica e análise sistemática, uma análise que vai ser uma análise mais ampla sobre características dos trabalhos que abrangeram esse tema. Então eu consigo ver foram publicados em sua maioria por homens, por mulheres, foram publicados em quais países, sabe, várias características. Eu pego, por exemplo, nos últimos 10 anos, segundo a plataforma X, né, eu pego os artigos de uma determinada plataforma, consultando essa plataforma, digamos que deu 500 artigos, e aí eu vou categorizar essas pesquisas, e aí eu consigo também ter análises que vão dar uma noção geral, assim, sobre as pesquisas acerca desse tema. Agora vamos falar de fontes de dados, porque isso também é digamos assim, um calcanhar de Aquiles no trabalho aí de muitos alunos. Às vezes você tem uma boa ideia, mas você chega lá e descobre que não existem dados para você realizar aquela pesquisa. Então é importantíssimo que você certifique-se, né, se existem ou não dados disponíveis para que você conclua a sua pesquisa. E aí eu vou falar sobre algumas fontes de dados que as pessoas costumam utilizar, que você pode utilizar, que são muito boas. A gente tem a B3, a gente tem a CVM e a gente tem a aba, o menu de relação com investidores, né, relações com investidores das empresas listadas na bolsa, por exemplo. Então eu estou dando um exemplo aqui do Itaú, mas você pode pegar qualquer outra empresa, você vai ter lá a abazinha de relações com investidores, lá você vai ter uma gama de informações, desde demonstrações financeiras até uma série de outras informações que você pode utilizar ali para fazer o seu trabalho. Você também tem o site da CVM, também tem o site da B3, então fica aí já algumas fontes de dados bem interessantes. A gente também tem aqui, são dados que podem estar mais relacionados à economia, por exemplo. A gente tem o IPEA, né, que tem uma série de dados bem interessantes, o IBGE,
A Firjan também, a Firjan inclusive trabalha com alguns índices que podem ser bem úteis aí para trabalhos acadêmicos, tá bom? Então IPEA, IBGE, Firjan também eu indico bastante você dar uma olhada nessas páginas. Temos também o Kaggle, tem um menu lá que a gente em português chama de dataset, né? Digamos assim, aportuguesando aí o inglês, a gente chama de dataset, que é mais ou menos uma base de dados para você poder utilizar para suas análises. Beleza, a gente tem também aqui, e aí é bem interessante, viu, galera? O fala.br e o portal ESIC, que esse fala.br, na verdade, é o ESIC, digamos assim, no âmbito nacional, e dentro dos estados aí a gente tem estados e municípios, eu creio, temos o ESIC. O que é isso? É uma plataforma que você pode solicitar informações sobre várias questões aí dentro do setor público. Vou dar um exemplo que é o caso da saúde, né? Pouca gente sabe, mas a gente tem informações de custos disponíveis a partir desse tipo de plataforma, né, que você pode solicitar. Então, aqui em Brasília, por exemplo, alguns hospitais, eles têm, sim, dados de custos, né, já há alguns anos, e centros de saúde também, creio eu, UPAs, enfim, que tem esses dados. Se eu não me engano, eles não são publicados em algum site e tudo mais, é sobretudo para uso interno, mas que você pode solicitar. E a partir dessa solicitação, há um prazo para eles te responderem e você pode utilizar, por exemplo, dados de custos, né? Informações ali que vão ser muito úteis se o seu trabalho é nessa linha. Coisa que você não conseguiria, por exemplo, na iniciativa privada, né? Que eles não vão abrir os dados deles assim, mas aqui no setor público você tem esse instrumento, né? Aqui surgiu através aí da Lei de Acesso à Informação. Bom, a gente está na nossa última parte, então fica aí comigo, tá faltando só um pouquinho, é uma parte muito importante também, que tem a ver com a procura do orientador. A primeira coisa que eu queria falar para vocês é que professor maneiro nem sempre vai te ajudar. Então, às vezes, se você se identifica muito com um professor, você conversa bastante com ele, é um professor legal, um professor descolado, que todo mundo gosta e tudo mais, você pensa, poxa, se ele é assim, certamente ele vai ser um bom orientador, então eu vou escolher ele como meu orientador. Mas isso nem sempre é verdade, eu tenho vários casos que eu conheço de situações parecidas em que a pessoa foi por afinidade procurar um orientador e depois ela viu que ele não era um bom orientador. Então, a primeira dica é converse com pessoas que já foram orientadas por ele ou por ela. Então, achou algum professor ou alguma professora que você se identificou, você fala, poxa, realmente eu acho que seria um bom orientador, uma boa orientadora. Converse com outras pessoas que já foram de fato orientados por ele ou por ela. E outra coisa, corra, não deixe para conversar com o professor nos 45 do segundo tempo, porque em geral, né, o que acontece? Se você deixa para o final, para muito ali em cima da hora, você acaba não ficando com o orientador que você quer. Você vai acabar sendo, digamos assim, empurrado para alguém que sobrou, que às vezes, beleza, pode ser um bom orientador, uma boa orientadora, mas às vezes não. Então, quanto antes você já começar a conversar, né, pense alguns semestres antes, já ir trocando ideia, falar pro professor, professora, em tal época eu vou fazer o meu TCC, será que você topa aí ser meu orientador, ser minha orientadora? É isso, eu queria só pedir o seguinte, se você ainda não me segue no Instagram, meu Instagram tá aqui embaixo, @profbrunoandrade, @profbrunoandrade, me segue, eu posto muita coisa legal sobre contabilidade, questões nos stories aí direto, e tenho certeza que você vai ser bastante aí ajudado me seguindo ali no Instagram, beleza? Se você não é inscrito no canal, inscreva-se para me ajudar a continuar produzindo conteúdo de qualidade. E é isso, galera, grande abraço, fiquem com Deus.